Olá, amadas, a paz do Senhor. Hoje nós estamos indo para o nosso segundo dia e hoje nós vamos aprender sobre quem? Raabe, o legado que Raabe nos deixou. Essa mulher que fez história, essa mulher que a Bíblia relata que é uma mulher de fé e de coragem. E a história dela vai ser contada lá no livro de Josué, a partir do capítulo 2. E eu quero que você acompanhe comigo lá no verso 11, que vai dizer assim: Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Dê-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida, e a vida do meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Aleluia. Eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos, a orar, para que o Senhor possa nos dar um direcionamento, para que o Senhor venha falar ao nosso coração e que através desse estudo, o Senhor ele possa fazer algo extraordinário em nossas vidas. Pai, neste momento agora eu te convido para esse estudo. Toma o teu lugar de destaque, Pai. Fala o nosso coração, fala a nossa mente, que não venha ser nada da minha parte, mas tudo da parte do Senhor. Que aonde esse vídeo alcançar, Pai, o Senhor venha fazer a tua obra. Eu sei que eu não sou nada, Pai, mas eu sei que o Senhor usa até os improváveis. Então, meu Deus, nesse momento que eu venha ser canal de cura na vida de alguém, essa pessoa que assiste, que parou, meu Deus, tudo para poder participar dessa aula, Pai, que ela venha receber da parte do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela, tudo aquilo que o Senhor tem para os caminhos dela. Derrama cura, tira toda a ansiedade, trabalha o medo, trabalha a insegurança nela, que através da vida de Raabe, Pai, o Senhor possa transformá-la, que através desse estudo o Senhor possa falar o coração dela, que ela possa entender, meu Deus, que tudo que ela está passando é um processo. E assim como essa mulher passou pelo processo, Pai, que ela venha passar por esse processo e ela venha entender tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Que o Senhor venha curar, transformar. Que o Senhor venha restaurar a vida dessas mulheres, Pai. Porque eu creio que o Senhor tem um propósito com esse estudo. Eu sei que assim como o Senhor me trata, assim como o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor está cuidando dessas mulheres. Assim como eu tenho, meu Pai, pegado as peças-chave dessas mulheres que se tornaram referência na Bíblia, Pai. Que elas também possam encontrar, meu Deus, aquilo que ela se identifica com essas mulheres e que elas possam trabalhar dentro dela, dentro da vida dela, no casamento, na vida familiar, seja em qual área que for, Senhor. Então eu peço ao Senhor, nos abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Raabe, essa mulher, ela tem muito a nos ensinar. Essa mulher, ela é uma personagem, ela foi marcante na Bíblia. A história de Raabe é uma grande lição para nós mulheres, para as nossas vidas. Raabe, ela foi uma mulher importante para a conquista de quê? De Jericó, para que o povo tomasse posse, vencesse aquele povo. A sua história, ela é muito bonita. Ela mostra uma coragem e ela mostra uma fé verdadeira. Raabe, ela era uma prostituta que colocou a sua vida em risco para quê? Para ajudar dois homens de Deus, dois espias que Josué tinha colocado lá para uma missão. E ela toma uma atitude de quê? De ajudar esses espias. Provavelmente ela fala que ela é prostituta, mas a maioria dos estudiosos vão dizer que às vezes ela era até dona desse prostíbulo. E neste momento, Deus usa essa mulher como estratégia para quê? Porque ao mesmo tempo que esse prostíbulo, ele era uma casa de mulheres ali, que eram prostitutas, ao mesmo tempo havia o quê? Quartos. Era uma hospedagem também.
E nisso aqueles homens vão para esse lugar. E ali Deus levanta essa mulher para cuidar dele. Então ali você já começa a perceber que Deus ele tem um cuidado especial com aqueles que o coração é voltado para ele. Raabe, aos olhos humanos, aos olhos espirituais, ela era imunda. Foi olhar no espiritual, uma pecadora. Mas ela tinha uma coisa que chamava a atenção de Deus. Era o seu coração. Ela tinha uma bondade dentro do seu coração. Então isso chamou a atenção de Deus para quê? Para que ela tomasse conta desses homens. Ela colocou a vida dela em risco. Porque você servir como guardiã de 2 homens que estão ali para quê? Para tomar posse daquela cidade, para espiar, porque daqui a uns tempos eles vão tomar posse. Então, ela estava sujeita o quê? À forca. Ela estava sujeita à morte. Porque se o rei descobrisse que ela estava sendo usada contra a cidade dela, contra o rei dela, ela poderia ser enforcada. Ela poderia ser o quê? Morta. Então, só que ela não olha para a circunstância. Ela fica sabendo dos feitos que Deus tinha feito com esse povo. Porque tudo que esse povo passou pelo deserto, a fama desse povo começou a crescer pelas cidades que eram da redondeza. Deus começou a propagar os milagres dele, porque o próprio Deus mesmo ficou encarregado de espalhar as maravilhas que ele estava fazendo para esse povo. Esse povo abriu o mar, que Deus abriu o mar vermelho. Então o povo ficou conhecido pelas maravilhas que Deus tinha feito com eles, que Deus era o tempo todo com eles. Então essa fama deles chega dentro de Jericó. E Jericó já está esperando desse povo atacar, porque onde eles passavam, cada cidade que Deus dava ordem, eles venciam. Então o rei de Jericó estava temente, com medo. Porque já estava sabendo, já estava um burburinho do que Deus estava fazendo na vida daquele povo. Só que ao mesmo tempo a Bíblia vai relatar que há uma grande muralha em volta dessa cidade. Uma enorme muralha. E aonde que Raabe mora? Ela mora na divisão desse muro. Ela mora bem em cima do muro. Ela está no ponto estratégico. Ela tem a visão de dentro da cidade e ela tem a visão de fora da cidade. Ou seja, era como se fosse uma coluna no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Então Deus estabelece a casa dela. A casa de Raabe era a única que era naquele muro. E eu falo para você que não era coincidência, porque Deus ele não trabalha com coincidência. Deus não trabalha com acaso. Deus já permitiu daquela casa ser construída naquele muro, porque ele já sabia que os planos dele precisaria de alguém ali. É como se fosse a torre, uma torre de vigia. É como se fosse um farol. Dali eu tenho a visão de todos os lados. Eu tenho a visão de dentro e tenho a visão de fora. Muitos dizem assim, pregam para o lado, Raabe em cima do muro. Raabe, ela nunca teve em cima do muro. Raabe, ela tinha visão do que ela queria. Raabe, ela sempre teve certeza. Ela sempre teve curiosidade. Porque se ela tivesse dividida, ela não ajudaria esses homens. Muito pelo contrário. Raabe, ela era tão confiante, ela era tão corajosa, que Deus a colocou numa torre de vigia. Para quê? Para usar de estratégia, para que quando aqueles homens precisassem fugir, seria através da casa dela. Então se nota que Raabe não era em cima do muro. Então tira essa ideia de que Raabe era em cima do muro. Raabe, ela não era em cima do muro. Raabe, ela tinha convicção do que ela queria. Ela tinha certeza do que ela queria. E muitas vezes, se a gente for trazer pelas nossas vidas, nós somos imaturas, nós somos inseguras. Nós é que ficamos em cima do muro. Mas Raabe, ela não ficou em cima do muro. Raabe, ela ficou em cima do muro por estratégia. Ela ficou na torre de vigia para vigiar lá de dentro e lado de fora. Há um momento de entrar e um momento de sair. Ali o tempo todo ela tinha a visão de todos os lados. E Deus quer que a gente fique em cima do muro. Não é para indecisa, não. Se você for ficar em cima do muro, fique para tomar a melhor decisão. Porque quando você está em cima do muro, você vê os dois lados.
Você não fica partida para um lado nem para o outro. Você tem a visão dos dois lados. Então Deus quer trabalhar a nossa visão. Deus quer que você veja um lado e veja o outro. E Raabe, ela vai ensinar para nós que muitas das vezes ficar em cima do muro não quer dizer que é falta de opinião. Muitas vezes não quer dizer que é uma falta de coragem, não. É você ter sabedoria, você ter discernimento para entender os dois lados. Ali ela estava no ponto estratégico. Dali ela poderia avistar de longe o povo de Israel. Dali ela poderia avistar a entrada e a saída dentro da cidade. E lá da casa dela também poderia avistar o quê? Dentro da cidade. Ela via como o rei era perverso. Ela via como Jericó já tinha se tornado imunda. Deuses pagãos, buscando tudo quanto é tipo de deuses. A idolatria estava comendo dentro daquela cidade. E Raabe, ela teve um desejo de conhecer esse Deus. De uma certa forma, quando chegou a notícia do que Deus estava fazendo na vida desse povo, ela se interessou. Ela se interessou por esse Deus. Por quê? Ela via que para os deuses dela era sacrificado crianças. Ela via que era sacrificado tudo quanto é tipo de coisa. Ela imaginava como é que uns deuses pode ser representar amor, sendo que faz isso com a vida de crianças, faz a vida disso da gente. E ela começou a perceber com os olhos espirituais a vida daquele povo. Como que aquele povo era cuidado no deserto, como que Deus cuidava daquele povo. Porque de uma certa forma ela carregava uma ferida, ela carregava as marcas da sociedade, os apontamentos. E muitas das vezes nós somos apontados. Às vezes você é apontada pelo seu jeito. Eu não sei como você se encontra, mas eu quero te dizer, Deus, ele tem um milagre para você. Se for para ser Raabe, seja Raabe com coração puro, uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher dócil, amável. Raabe, ela não, se você for olhar, Raabe, ela não é em cima do muro, não. Olha só, viu uma revelação de Deus? Porque nós lemos aqui que ela negociou. Ela negociou. Ela soube negociar. Eu vou ajudar vocês, mas vocês vão ter que ajudar a minha família. E quando ela pensa na família dela, eu imagino ela era uma prostituta, né? A Bíblia diz que ela era uma prostituta. Então, se ela é uma prostituta, eu creio que o pai, a mãe, os irmãos tinham vergonha. Tinham vergonha. Se hoje em dia as pessoas têm vergonha disso, imagina naquele tempo. Imagina há anos atrás, anos. Mas ela tinha um coração bondoso. Por mais que ela sofria a rejeição da família, ela tinha um coração voltado para a família dela. Ela tinha um coração amoroso. Ela, em tanto tempo, ela não pensou nela. Ela não pensou só nela. Ela pensou, vocês vão... Eu vou ajudar vocês aqui. Mas depois vocês vão ter que ajudar eu, minha família, meus irmãos, papagaio, periquito. Você vai ter que salvar a minha casa. Então, olha como que Deus se agradou disso, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de união. Porque se ela pensasse só nela, talvez ela não chamaria a atenção de Deus, mas como ela pensou na família dela, foi aí que Deus falou assim, não. Ela não está pensando só nela, ela está pensando no geral. Então a gente tem que ter esse coração bondoso. Raabe, ela vivia numa casa sobre o muro. Ela tinha uma bela vista. Ela tinha visão de área de frente e área de fora. Ela era uma mulher o quê? De coragem. Pois ajudar aqueles israelitas, ajudar aqueles homens, era, como eu disse, era pena de morte. E a história de Raabe, ela vai nos revelar o quê? A disposição de Deus para usar os imperfeitos, rejeitados, como fez com Raabe. Deus promete usar-nos mediante a essa experiência e nos aperfeiçoar. Deus quer te aperfeiçoar. Raabe poderia ter medo, mas em vez de ter medo, ela teve coragem. Em vez dela deixar o medo dominar, ela teve fé, coragem. Ela viu que ela precisava ter uma atitude. Ela abençoou a vida daqueles homens, ela abençoou a vida daqueles homens de Deus e Deus retribuiu.
Então nota-se, para chegar diante de Deus, você não pode chegar de mãos vazias, não. Você tem que oferecer um sacrifício. O sacrifício dela é: eu dou guarita para esses homens de Deus, eu dou todas as informações que ele precisa, porque a oferta que eu tenho para o Senhor Deus é essa. A minha vida eu te dou, Deus. Ela deu a vida dela, porque ela poderia morrer. E naquele momento, ela dá o bem maior que ela tinha, que era o dom da vida. Deus, eu te dou a minha vida em prol desses homens. Posso perder a minha vida, mas eu preservo a vida deles. Está aqui. E Deus, como se agradou da oferta de Raabe, Deus faz o que com Raabe? Deus guarda a casa dela. Deus protege a família dela. Então nota-se, quando você chegar diante de Deus, não chegue de qualquer maneira. Chegue apresentando para Ele ofertas, manjares de amor. E muitas das vezes a gente só chega para Deus pedindo. A gente só chega para Deus reclamando. A gente nunca que chega para Deus fazendo um culto para Ele. Muitas das vezes a gente quer que Deus faça um culto para nós e nós não nos colocamos à disposição de fazer um culto para o Senhor. E Raabe vai nos ensinar. Gente, ontem nós aprendemos sobre Sara e hoje nós estamos aprendendo sobre Raabe. Em todo momento essas mulheres se colocaram na posição, essas mulheres se doaram. E o que Deus está querendo chamar nós é para quê? É para se doar para o reino, é para entregar a vida 100%, é sem reservas. Independente se a gente está com a corda no pescoço ou não, ou independente se vai morrer. É como diz aquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Em todo momento Ele é Deus. Só que há momentos que a gente vai passar por processos. Raabe teve o processo dela de largata, Raabe teve o processo no casulo de ficar fechada, e Raabe teve o processo de virar borboleta, quando ela permitiu Deus trabalhar dentro dela. O momento de largata, você vai rastejar, você vai comer. Mas o momento de estar no casulo, você vai ficar fechada. E ninguém vai chegar para te tirar de lá. É você que vai ter que passar por esse processo de sair de lá. Para quando você sair desse casulo, você sair uma borboleta. Espere em Deus para que você transforme, para que tenha essa metamorfose. Não atrapalhe os processos de Deus. O medo é o que mais nos incapacita. O medo é que nos paralisa. E Deus não quer mulheres paradas. Muito pelo contrário, Deus quer mulheres que façam a obra dele. Mulheres que se levantem, que se posicionem. Mulheres, olha, o tempo todo que a gente está estudando, a gente está estudando não é de hoje, né? A gente já estudou sobre Débora, sobre Esté. Nós estudamos sobre Ruth, Noemi. Nós aprendemos tanto com essas mulheres, que o tempo todo essas mulheres, elas tomaram a posição. Elas não se apagaram diante dos homens, não. Os homens teve suas vitórias. As mulheres tiveram também os seus legados, deixaram grandes legados para nós. E é isso que Deus pede para nós, porque nós possamos deixar um legado para os nossos filhos. O que você tem deixado para os seus filhos? Aqui em casa, meu marido sempre fala: não adianta você ficar falando demais na cabeça dos meninos, ficar chamando atenção, não. O que vai chamar a atenção dele é a minha atitude, a sua atitude. É isso, eles vão caminhar. Não é para muito ouvir, não. São pelos gestos, pelas atitudes que eles vão aprender, que eles vão memorizar. Meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso. Então é isso que a gente tem que deixar para eles. E é isso que a gente tem que deixar para as pessoas. Então Raabe, ela foi lá e salvou a casa dela, por quê? Porque ela se ofereceu em sacrifício para Deus. Raabe era a única moradora daquela cidade a levar a sério a Deus, a levar a sério esse Deus de Israel. Ela sabia, ela começou a ter experiências com esse Deus. Deus de uma forma começou a trabalhar no íntimo daquela mulher. Raabe, ela mostrou grande força de caráter, porque Deus tocou, sabe aonde? Na sua alma. Ela permitiu ser trabalhada. Quando ela começou a dar lugar para Deus, para ajudar aqueles homens, ela já abriu uma porta para que o Senhor começasse a trabalhar dentro dela. Ela é um exemplo de caráter. O seu amor e a sua preocupação com a sua família foi admirável.
Ela não pensou só nela, ela pensou nela e na família. Ela pensou o tempo todo: vocês têm que ajudar a minha família, eu quero ver a minha família também. Quando vocês vierem tomarem Jericó, jogar isso aqui abaixo, a minha família, o acordo nosso é eu e minha casa. O segredo é eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e sua casa servirá ao Senhor. Então, Raabe, ela sendo prostituta, ela não era muito querida. Ela tinha todos os apontamentos. Ah lá vai a prostituta. Era conhecida como a prostituta. Enquanto relatavam como ela era prostituta, Deus escreve uma história para essa mulher. Pega um capítulo só para ela e descreve a história dela, nos dando o quê? Uma receita de fé, nos dando uma receita de coragem. Essa mulher, ela foi sábia. Essa mulher foi inteligente. Essa mulher foi estrategista. Essa mulher, em tempo todo, ela deixou Deus trabalhar. Ela creu quando ninguém mais cria. Ela creu quando não tinha mais solução, ou era tudo ou nada. Ela creu sem crescer num ambiente profético. O único ambiente que ela tinha era de quê? Prostituição, deuses pagãos, um rei maldoso, um rei cruel. Mas ela não se corrompe. Ela não se corrompe. Ela queria mais, ela queria mudança de vida. E Deus dá oportunidade para essa mulher o quê? Mudar. Mudar. Raabe, ela foi usada. Raabe foi usadíssima. A situação de Raabe era difícil, era meretriz, era uma mulher pobre, desprezada. Na expectativa, no olhar humano, não tinha nada para oferecer. E Deus está querendo, sabe o quê? Que nós venhamos perder esse medo. Pelos apontamentos, pelos julgamentos. Chega de viver se jogando só para baixo, de se diminuindo diante das situações. Tem um ditado popular que fala assim: atrás de um grande homem sempre existe, né? Como que é? Atrás de um grande homem sempre tem uma mulher. Eu digo que atrás não. Do lado. Sempre tem uma mulher. Sempre tem uma mulher. Deus não chamou a gente para ficar para trás, não, nem para ficar para baixo, não. Quando Deus tirou a gente da costela de Adão, tirou Eva lá da costela de Adão, era pra gente. Por que a coluna é? Acaba com a sua coluna aí e vê se alguma coisa anda. Rebenta essa coluna sua aí para ver se você anda, se você fica. Rebenta. Então a coluna, ela é fundamental na nossa vida. Então nós, mulheres, nós somos colunas dos nossos maridos. Nós somos colunas na nossa casa, na vida dos nossos filhos, nos nossos ministérios. Nós somos colunas. E Raabe, ela estava o quê? Na coluna. Engraçado que uma vez, eu sempre vejo um farol, um ponto de luz. Eu sempre ficava assim, gente. Eu sempre vejo esses trem, às vezes eu tô assim mexendo na internet, mexendo assim, vou mexendo e vejo um farol. Deus fala muito comigo e eu fico olhando pro farol, assim, hoje mesmo, eu tava assistindo uma pregação e no fundo tinha um farol. Telão lá com farol lá no fundo e eu fiquei olhando o farol, uma ponte e um farol. E eu fiquei olhando aquele farol. Eu falei assim, oh Deus. E tem um tempão já, gente. Já tem um tempão, já tem meses que eu ficava lá de olho nesse farol. E eu tô pregando aqui agora, Deus me revela o farol. Deus é misterioso, viu como que Deus trabalha? Por isso que eu falo pra você, boba, a gente aprende muito. A casa de Raabe. A casa de Raabe era em cima do muro. Um farol, ponto estratégico.
Muitas das vezes a gente vai ter que ficar em cima do muro mesmo. Que é pra gente ter a visão dos dois lados, para não tomar decisões precipitadas, igual eu falei, para não agir de qualquer maneira, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Porque a tola, com a mesma mão, ela destrói tudo. Então você tem que ser sábia. Se você está em cima do muro, faça desse muro, seja uma coluna em cima desse muro, como uma torre de vigia, analisando quem é seu amigo, quem você bota para dentro de casa. Analise. Seja um ponto de luz na vida de alguém. Seja aquele porto. Para que um porto serve? Porque quando os navios estão lá, as embarcações estão vindo, elas tenham uma noção, uma direção de onde elas estão indo. Nós somos torres. Sabe o que Deus chama a gente para ser? Torre de vigia. Luz. Ponto de luz na vida de outras mulheres. Ponto de luz na vida de outras pessoas. Deus quer que a gente seja como Raabe, em cima do muro mesmo. Isso é profético. É para ficar em cima da luz. Em cima do muro, porque lá você vai ser uma torre de vigia, lá você será um ponto de luz, lá você será o que? Esse porto, esse cais, onde que as pessoas chegam e vejam a luz ali, ó, iluminada, em cima desse muro. Porque uma mulher em cima do muro, ela é posicionada. Uma mulher em cima do muro não quer dizer que ela é indecisa, não. Muito pelo contrário, ela é luz. É uma mulher sábia, que ela analisa os dois fatos. Que ela não chega, ela não cai na primeira conversa. Que ela não chega e não cai nas primeiras. Primeiro ela analisa os dois lados. Ela olhou para Jericó e ela olhou para o povo lá de Israel. Ela olhou para Jericó, ela olhava para o rei e olhava para aquele povo. Olhava para um, olhava para outro. Então ela começou a analisar, realmente aquele povo tem Deus, realmente a diferença está ali. Então você tem que ter maturidade para enxergar aquilo que Deus tem para sua vida. Se Raabe ela fica pegada na luxúria, na vaidade, nos prazeres da carne, ela não sai de Jericó, ela morre junto com aquele povo, mas porque ela tomou uma decisão de servir a um Deus, ela tomou uma decisão de escolher o melhor lado, porque ela estava na posição certa, em cima do muro. Ela teve a melhor visão de enxergar que aquele Deus de Israel, ele poderia transformar a vida dela, poderia transformar. E de uma meretriz surge Jesus. Jesus é da linhagem de Raabe. Então, fique feliz. Fique feliz. Olha só como que Deus escolhe. Deus escolhe os improváveis para confundir as coisas sábias desse mundo. O nosso Deus, ele é especialista em fazer reviravoltas. E esse cenário que você está vivendo, Deus ele vai fazer uma reviravolta. Ele vai mudar. Porque você está em cima do muro. É para você mesmo que está escutando. Você não está em cima do muro por causa de indecisões, não. Você está no muro, que é para você ter a melhor visão. Que é para você ter as estratégias melhor. Porque quando você está em cima do muro, você está em cima do cais. Você está em cima da torre. A torre de vigia. E de lá você tem a melhor visão. De lá você vê todos os lados. Você vem da onde que vem o inimigo. Se o inimigo vem da esquerda, vem da direita, vem da frente, vem de lado. Você tem o ângulo. Então se posicione e deixa Deus te usar. Então eu quero encerrar esse estudo hoje dizendo: seja forte e corajosa. Perde esse medo. Raabe, ela tinha tudo para morrer, mas ela ofereceu para Deus a sua vida e Deus foi com ela. Deus guardou ela e a família dela. E assim será Deus com você. Quando você colocar no altar os seus receios, quando você colocar no altar de Deus e entender que Ele é o Senhor da sua vida, tudo vai mudar. Então fica na paz do Senhor e até o próximo estudo. Em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração.